Não é só sentar aqui, né, menino? Fica falando negócio de resolução. O YouTube não está recebendo vídeo. Tá bem travando, né? Recebendo vídeo. Tá bem travando, né? Só tosse. É só você sentar aqui, você começa a tossir. Isso aqui, que é isso? Status da transmissão. Oi, gente. Quem já está aqui? Tá demais. O que a gente faz? Vocês estão conseguindo me ver? Tá travando muito? Como que tá? Não consigo. Esse não, né? Eu quero ver primeiro aquele outro. Isso. Uhum. Entendi. Uhum. Bom, vamos começar. São 19 horas, não é? E nós vamos falar sobre o famigerado XML, não é? Muita gente me pediu para falar sobre esse assunto. Eu vou colocar um post hoje no Instagram, mas antes de tudo, eu quero dizer que o XML ele é uma extensão de um programa, assim como é o HTML. E o XML, bem simplificadamente explicando,
Ele é uma extensão que permite colocar os dados de uma maneira agrupada por linha e que facilita a leitura dos dados. Então, por esse motivo, a ANS, assim como a Cefaz, da Receita Federal, adotaram esse programa, essa extensão de programa para poder se comunicarem. Então, quando a ANS estabeleceu a forma de comunicação através da TIS, que é a troca de informações, não é, da saúde suplementar, ela também estabeleceu, através de resolução, que a maneira de comunicação entre prestadores e operadoras seria pelo XML, também é através de XML. Então, isso foi uma resolução, e na mesma época, a ANS obriga uma plataforma de condições para o prestador transformar todas as informações nessa extensão que é o XML. E do outro lado, dando autonomia para o prestador, ou usar a plataforma da operadora, ou ter o seu próprio web service, onde ele mesmo salva essas informações em XML. E aí, esse XML é avaliado num portal da prestadora, e nesse momento ele vai ser aceito ou criticado. E a nossa agonia, né, como faturista, está nas críticas. E antes de eu falar das críticas, eu vou dar uma passada aqui num manual que a própria ANS forneceu sobre as tabelas de domínio. Você já ouviu falar das tabelas de domínio? Meus alunos do CAF recebem aí direto, né, no Telegram, essas tabelas, cada uma na sua função. Então, se você domina bem as tabelas de domínio, que são as informações obrigatórias na guia, você vai diminuir muito as suas possibilidades de erros, de inconsistências no XML. Então, aqui, para a gente só ter uma ideia, né? O caráter de atendimento. O que seria o caráter de atendimento? Eu estou atendendo eletivo ou urgência? E aí, outro dia, eu vendo uma live, eu vi a pessoa falando assim: ah, determinado atendimento para uma operadora não precisa de autorização caso seja atendimento na urgência. Beleza, tiraram a guia, né, para esse atendimento, no pronto atendimento ou na urgência, mas o horário em que a guia foi retirada não era horário de urgência e emergência, era horário eletivo. Então, deu inconsistência, certo? Isso é para mostrar para vocês de onde vem essa questão das inconsistências. Então, elas começam nas tabelas de domínio, tá? Então, a primeira coisa que eu vou identificar é os tipos de atendimento, né? A CBOS, que eu falo muito, que é a especialização daquele médico para aquele procedimento, certo? Isso dá muita inconsistência. Quando não dá inconsistência no XML, dá glosa. Quem nunca vai passar um XML e dá assim, carimbo inválido? Aí você fala, gente, mas ele viu o carimbo do médico, né? Tá aqui dentro. Ou tá na CBOS, ou tá no número do conselho. Uma coisa importante é que dentro do XML,
é previsível que não tenha pontos e nem traços. Por isso que o código TUS, por exemplo, ele coincide com a codificação da CBHPM, mas na CBHPM tem pontinhos e tem traços. Na guia, na hora que você está digitando, não tem, a não ser que seja um código específico que foi criado para essa operadora, e essa operadora, então, entrada no XML com esse pontinho ou com esse traço. O que, que é entrada do XML? É aquelas tags que ficam como se fosse sobre chaves. Aquilo são dados que estão entrando no sistema, certo? Então, aqui, ó, a gente tem aí, né, a CBOS de várias especialidades que você deve olhar antes e ver se o seu faturamento está correto, se você está preenchendo a tabela de domínio corretamente. Outra questão é sobre o diagnóstico de imagem. Ah, eu fiz uma ultrassonografia, então é 5. Se for um raio-x, é 3. Se for uma ressonância magnética, é 2. Então, aí eu boto lá 5, né? Porque as pessoas estão acostumadas a mexer com 5 nos diagnósticos de imagem e lanço um código de ressonância magnética. De novo, vai dar uma inconsistência e a gente fica louco, a gente não acha que inconsistência que é essa. Então, fica aí a dica: olhe que tipo de código, né, você lançou pela tabela de domínio, tá? Aqui, deixa eu ver, isso aqui já é mais para dentistas, né? Aqui, outra coisa importantíssima. Gente, preste muita atenção nisso. O grau, você vai lançar uma cirurgia, né? E aí você tem um cirurgião, certo? Esse cirurgião, o grau de participação dele é 0,0. O primeiro auxiliar dele é 0,1. O outro é 0,2. Esses dias apareceu uma situação que tinha uma sutura, né? E a gente sabe que a identificação do procedimento de sutura é 3, ou seja, procedimento cirúrgico invasivo, né? Mesmo que seja de pequeno porte, pequeníssimo porte, mas é 0,0 a participação do médico ali. E estava como médico clínico, estava 12. E aí, problema, né? Então, às vezes, isso aqui é só para te chamar a atenção. Quantas vezes você sofre essas inconsistências no XML e passa horas para achar de onde veio essa inconsistência? É verdade que muitas vezes é um espaço que você deu entre um número e outro, é um pontinho, mas muitas e muitas vezes é como que você usou a tabela de domínio. Não raro, não é? As pessoas caem no setor de faturamento por acaso, porque digitam rápido, porque era da recepção e já sabe tirar a autorização e cai ali no faturamento, ou porque estava sem nada para fazer e o dono da clínica achou que então o faturamento dava para aquela pessoa, não é? Só que acontece que precisa desses conhecimentos em específico. A tabela de domínio é muito importante e ela tem a ver como que você preenche a guia, como que você põe isso no sistema. Ah, meu prontuário é eletrônico, meu sistema é tudo eletrônico, todo o meu faturamento é eletrônico. Sim, quem mantém o seu sistema provavelmente colocou a tabela de domínio lá dentro, mas ele não pode colocar se é 00 um médico que fez uma sutura. Quem vai fazer isso, às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes o médico consultou o paciente, e então nesse momento ele fez uma participação como clínico,
E em seguida ele fez uma sutura. E aí, nesse caso, ele fez uma participação como cirurgião. E percebem? Então, assim, para o sistema, isso fica meio complicado parametrizar isso. Ah, todas as vezes que for esse código, a participação do médico vai ser essa, né? Até dá para fazer isso, mas o faturista tem que prestar atenção nisso e conhecer. Eu me lembro bem quando eu estava fazendo o curso de faturamento, uma vez os professores estavam assim conversando, né? E eles já eram faturistas e tal. E aí eles falaram: ah, não sei o que, ah, é a tabela de domínio. E eu já tinha até terminado o curso de faturamento. Eu ia fazer o curso de análise de contas. E eu me lembro de ter falando: o que, que é isso, tabela de domínio? Eu não vi isso no curso, né? E eles falam assim: ah, é uma tabela, depois você vai acabar vendo, assim, como se isso não fosse importante. E aí eu fui trabalhar numa home care, e aí lá eu descobri, né, o quanto importante era essa tabela de domínio, né? E muitas vezes, então, aqui, ó, nessa própria TIS, já vem falando aqui alguns códigos de glosa, mas isso aqui não são da inconsistência, tá? Isso aqui são códigos que você recebe, que você vai usar esses códigos para fazer o seu recurso, certo? Então, é muito importante que você tenha esse manual e que você entenda o que é isso, tabela de domínio, né? Porque isso vai gerar inconsistências no seu XML, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês alguma. Vou mostrar para vocês um XML até antigo, que nem é da versão atual, né? Para que a gente não tenha problemas aí com sigilo, não é? Mas para vocês terem noção de como que é isso que a gente faz aqui. XML. Só um momentinho. Eu quero mostrar os slides. Já já eu vou falar de cada inconsistência, tá? E de como que você pode resolver, deixando bem claro que essas inconsistências são assim as mais comuns. Esses dias uma aluna veio me perguntar de uma inconsistência que eu estava estudando até hoje e hoje eu achei a resposta. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, tem a Virgínia está aqui me auxiliando, tá? E ela vai me passando as perguntas aqui para eu poder responder vocês. Tá certo? Então, aqui eu vou mostrar nesses slides para vocês só como que é esse formato do XML e a melhor maneira da gente resolver inconsistência, lidar com problemas, é ter intimidade, não é verdade? Com as situações. Como que eu ponho ele inteiro? Uhum.
E aí, vou passando aqui. Uhum. Tá. Então, vamos falar um pouco, né, do que é um XML. Então, o XML, olha, como eu disse, esse aqui ele é um pouco antigo, né? Porque eu não quero ter problemas aí com sigilo e tal. Mas primeira coisa, você percebe aqui numa linha, a primeira linha aqui do XML é dizendo que são entre componentes da saúde suplementar, da ANS, certo? E que você está atendendo nesse XML que você está usando os padrões TIS dentro dos esquemas aceitos. É isso que está dizendo aqui, certo? Então, vamos continuar aqui. Isso aqui eram guias de consulta, tá? Bom, então o que que eu vou fazer com esse XML? Eu estou enviando guias dentro de um lote. É isso que está dizendo aqui. O bom do XML, isso. Tá vendo esse sinalzinho? É o que é chamado de tags, né? Tags. Então, ele vai fazer uma sequência de transação, que aí vem uma data, né? Vem a hora que você está fazendo, e aí ele vai identificar essa transação, certo? Identificar o prestador através do quê? Do KNES, né? Eu não pus aqui porque eu não posso expor esse prestador. Vai fazer o CNPJ, né, desse prestador, por quê? Porque é uma comunicação entre o prestador e a operadora. Quando a operadora vai enviar esse arquivo lá para a ANS, isso aqui vai mudar. Vai ser a identificação da operadora. E já já eu vou falar sobre isso. Aí aqui a ANS destino, que vai ser a operadora. Então preste atenção. Tem operadoras que têm diversos planos dentro dela. E muitas vezes elas têm outras operadoras dentro. Como é o caso, por exemplo, a Mil. A Mil tem uma outra operadora dentro, que é a Dix. E aí o registro da Dix não é o registro da Mil, certo? Então, se você colocar guias de um plano Dix, por exemplo, junto com planos que são da Mil, vai dar uma inconsistência e não vai passar. Assim como a MedService e o Bradesco. E agora o Bradesco também tem essa diferenciação, que tem a Bradesco Seguradora, né? E a Bradesco Operadora. Então você tem que prestar muita atenção nisso, porque às vezes a logo é a mesma, o nome é o mesmo, mas preste atenção se o registro dessa operadora está correto. E a versão, se é a versão que está atualizada. Essa aqui não é, tá, gente? Essa aqui eu estou dando só um exemplo do XML. Então, nele vai vir o número do lote, né? E vai ter o quê? Um cabeçalho, certo? Que é a identificação dessa operadora lá na ANS e vai começar então a falar o que que você está contando para essa operadora. Então, você está contando que esse número de guia, né? Que era uma guia de consulta do senhor fulano de tal, com esse número de carteira, certo? Que foi atendido por esse prestador aqui, conforme esse KNES aqui. Então, cada guia vai vir com todas as informações nessa linha. O que que é legal no XML? A operadora, se ela trabalha com 13 dígitos na carteirinha dela, o que que ela vai fazer lá no programa dela, aquele para aprovar o seu XML? Ela já vai colocar lá um comando que aqui tem que ter 13 dígitos. Se não tiver 13, recusar o seu XML, né?
e vai até te dar essa mensagem, que são 13 dígitos, certo? Então, isso é importante, ela já deixa tudo lá, inclusive o número do QNES dela, o número do QNES do prestador, o número como esse prestador é conhecido dentro da operadora, né, não é? Tem umas operadoras que você tem um número lá, além do CNPJ. Muito bem. Essas guias são guias de consulta. Profissional desse profissional é o 6. Qual é o 6, gente? O 6 é o CRM, a história da tabela de domínio, né? O número do conselho, a unidade federativa, a CBOS. Essa CBOS tem que ser reconhecida pela ANS, entendeu? Então, ó, sai essa CBOS e entra na ANS, né? O profissional executante, indicação, foi acidente, foi outros, como é aqui o caso, ó, então a informação que entrou foi outros, né? Que não foi acidente. A data do atendimento, foi primeira consulta, foi consulta de encaminhamento, não, foi primeira consulta. Nara, o que que muda isso? E se foi uma consulta de encaminhamento? Gente, então, se foi uma consulta de encaminhamento, né? Essa guia, ela vem com o número dela, mas ela tem um lugar de colocar guia referência. E aí, mesmo sendo guia de consulta, nela vai constar o número daquela guia que gerou essa consulta com esse especialista, no caso, certo? Que é a guia referência. Então, vamos que não me pedir o número da guia referência, percebem? Então, tudo está comunicado aqui, né? A tabela que você me pedir o número da guia referência, percebem? Então, tudo está comunicado aqui, né? A tabela que foi usada, que no caso, que é como é consulta médica, que está na TUS. Nara, mas o meu contrato é AMB. Mesmo assim é TUS? Sim, por quê? Porque a gente tem que transformar o código da AMB em código TUS. Para isso que a gente usa aquela tabela de para. E aí, então, o código que eu usei foi um código 22, né? Aqui tem o código do procedimento, olha aqui o que eu falei, ó, sem ponto, sem hífen, vocês viram? Por quê? Porque no XML não vai caber isso de ponto, de hífen, a não ser algum convênio em particular que alimentou lá, parametrizou o seu sistema interno lá dessa forma, tá? E aqui, como é dinheiro, eles colocam até 2 casas depois da vírgula, certo? Então, outra coisa interessante, ó, muitas vezes quando a gente faz o cálculo, né, multiplicando pelo custo operacional ou pela o filme, vai dar mais do que 2 casas depois da vírgula. Aí, gente, vocês usam aquela regrinha lá do segundo grau, maior que 5, arredonda para cima, menor que 5, arredonda para baixo, tá? Né? E ele vai continuar, e assim por diante, ó. Tá vendo? Agora nós já vamos o quê? Para outra guia. E vai guia a guia com essas informações. Então, isso é que é o XML. Não tem mistério. O XML é esse programa que se comunica linha por linha e obedece ipsis litteris todo o preenchimento de uma guia para os formulários TIS, né, que são as guias. Então, eu posso lançar uma consulta numa guia de SADT? Posso. Mas eu posso lançar um SADT numa guia de consulta? Não.
vai dar inconsistência. Mas a gente sabe que isso que eu estou dizendo é uma inconsistência muito simples, né? Mas só dizendo para vocês, então, o que é, como que se comporta e do que se trata essa extensão XML, que não é nenhum bicho de sete cabeças, é como você salvar um documento. Quem lembra do DOS, que é a plataforma, e você consegue ler toda a sua situação linha por linha, certo? Então, vamos lá, que eu vou falar com vocês agora sobre as inconsistências, né? Bom, então eu separei aqui, gente, alguns erros que aparecem para você e o que você deve fazer. E quem ficar até o final da aula, eu vou contar a historinha que me apareceu, acho que foi sexta-feira, de um erro do XML. Eu dei uma orientação e mesmo assim a minha aluna não conseguiu resolver e eu continuei estudando e hoje eu acho que eu achei qual foi a questão que surgiu com ela e eu vou contar, tá bom? Então vamos lá. Erro de XML e como resolver. Então, às vezes, vem esse código aqui, ó, 1011, que ele está falando sobre a identificação do beneficiário. O que ele quis dizer? Que o número da carteira está inválido. Não, mas eu estou com a carteira aqui, eu conferi e está certo. Gente, primeiro, olha se você não pôs um zero a mais ou um zero a menos. Às vezes tem que ter 13 números e tem 8. Então, você tem que pôr 5 zeros antes, né? É, às vezes, o paciente já estava no cadastro da sua clínica, do seu hospital, e você não tirou cópia da carteirinha dele. E como o convênio vai mandando carteirinhas, vai mudando para validar, e alterou o número. Às vezes, o cliente era de um determinado plano, dentro daquela mesma operadora, e passou para outro plano e mudou a carteirinha. Então, olha isso. Olha primeiro o número de caracteres, olha se você não deu nenhum espaço, nenhum ponto, nenhum hífen, certo? E depois confere se tudo está realmente certo, tá? E no final aqui eu vou dar uma outra dica quando acontece essas coisas com a gente, né? Então, erro 1011 sempre tem a ver com a carteira do beneficiário. Verifique o campo, se foi preenchido corretamente, né? Se o nome dele está correto. Às vezes é pai e filho, e você coloca o mesmo nome, e no final tinha que ter um filho, tinha que ter um júnior, tinha que ter um neto. Então, isso acontece muito e acaba dando inconsistência no XML, e a gente fica lá querendo arrancar a cabeça, principalmente num dia de fechamento, né? Que já já também eu vou falar sobre isso. Outro erro é o 1203, contratada executante não identificado, né? Então, quando isso acontece? Tem operadoras que não conversam com o prestador pelo CNPJ. Não sei se aqui em Brasília tem várias assim. Ah, e se eu te der o CNPJ, você acha para mim não forma daquela operadora que às vezes você identificou esse prestador pelo CNPJ e nessa operadora ele é apenas identificado com o número dele na operadora. E aí, gente, nesse caso, dá para parametrizar. Outra situação também é quando você não. Aquele médico que atendeu, por exemplo, tem operadoras que não credenciam a especialidade, mas credenciam
cada profissional. E às vezes aquele profissional não está credenciado. E aí também dá esse problema, tá? Então eu coloquei aqui, quando você vê esse erro 1203, né, que é a identificação do prestador executante, ou ela não foi informada, ou ela foi informada errada, né? Às vezes você pôs até o CNPJ correto, mas lembra, não pode pôr ponto e não pode pôr hífen. Isso dá erro, certo? Então, tem duas possibilidades aí do 1203, né? O 1301, existe mais de um tipo de guia dentro da mensagem. É permitido somente um tipo de guia por arquivo. Então, ó, o que que eu faço? Eu até já falei sobre isso, quem já viu meus conteúdos sobre pré-faturamento. Separe os tipos de guias. Guias de consulta não vão junto com guias de SADT. Guias de pacientes internados não vão junto com guias dos pacientes de pronto-socorro ambulatorial, tá? Você tem que fazer essa separação, né? Guias de outras junto com a SADT? Pode, por quê? Porque a SADT é uma referência para essas guias, né? Então, aí pode, mas assim, o melhor é que você separe um tipo de guia do outro tipo de guia, tá? Número de guia inválido. O que que é isso? É o número da guia da operadora. O número da guia da operadora, ele vai coincidir com o número da senha. Então, se você não põe exatamente como é, ele vai dar como inválido. Por quê? Porque essa guia para esse prestador e aí ele vai recusar a sua guia, tá? Então, verifique o número do campo da guia da operadora se foi preenchido corretamente, certo? Isso já alivia muitos problemas aí, né? 1307, guia informada não é do tipo ambulatorial eletiva. Para guias de consulta, somente é permitida ambulatorial e regime eletivo. Então, gente, guias de pronto-socorro não pode ser guia de consulta, mesmo sendo um tratamento ali ambulatorial, porque é um tratamento que vai vir outros tratamentos, então uma guia de SADT. Então, preste atenção nisso, se você não está misturando as guias. Então, verifique o código. E às vezes você usou a guia correta, a guia SADT. Lembra lá da tabela de domínio que eu mostrei? Você identificou como sendo guia SADT, guia de consulta. Então, a tabela de domínio vai te ajudar muito na qualidade do seu XML, tá? Né? A guia existe, porém não pertence a esse prestador ou local de atendimento. Bom, quando isso acontece? Primeiro, verifique se é esse o código mesmo. Primeira coisa, você pode ter errado, né? O número da guia. Não, não errei, é essa guia mesmo. O que que acontece nesses casos, gente? Muitas vezes, o prestador tem filiais. E você está lançando no CNPJ que não foi o CNPJ autorizado para aquele procedimento, tá? Então preste atenção nisso. São diferentes e também indica que o prestador e o local de atendimento são diferentes. O número da guia que o prestador informou no XML não é desse prestador. Então, isso acontece muito, né? Principalmente em filiais, e acontece também, sabe quando? Quando você tem guias de honorário individual, que pode ser uma SADT, que você está cobrando
o uma cirurgia, né, de um cirurgião que pegou a guia dele e levou para faturar sem ser no hospital, e ele opera em 2, 3 hospitais, e pode ter havido uma incongruência aí, tá. Então olha direitinho, o que que eu gosto muito? Eu gosto que a autorização seja feita de forma eletrônica, lá na plataforma da operadora, e eu gosto que essa autorização venha anexado junto com a guia, porque ali tá direitinho para que CNPJ, para que médico aquele procedimento foi autorizado e para qual beneficiário aquele procedimento foi autorizado. A gente sabe que na loucura, né, muitas guias, às vezes acontece da gente pegar uma guia que está escrito um nome de beneficiário, assinado por outro, e acaba que a gente lança isso e dá esse problema, tá? Então preste atenção, eu gosto muito que esteja anexado na guia, tanto a cópia da carteira do convênio com a identidade, como a autorização, como a guia, essas coisas têm que bater, né. 1801, procedimento inválido. Meu Deus, e agora? O código do procedimento foi informado incorretamente. Não, eu já olhei na tabela, já fui na TUS, é isso mesmo. O que que pode ter acontecido? Pode ser que esse prestador não esteja autorizado para atender a esse código, que é a história da elegibilidade. Ah, mas pegou a autorização. Autorização é uma coisa e elegibilidade é outra. Elegibilidade, ela diz respeito tanto ao beneficiário quanto ao prestador, tá? Ela é bem ampla. E quando vem esse tipo de código, é muito provável ou você digitou o código errado, né? Ou aquele prestador não está autorizado a atender aquele código, ou aquele plano daquele beneficiário não cobre aquele código, certo? Outro erro é o 1824, que é o erro no elemento código, não é um valor válido. Quem já pegou esse erro? É muito comum, né? Esse erro. Então, ele põe assim: ST, código de tabela, né? O que que acontece? Verifique se o código foi informado corretamente, verifique aquele grau de participação que eu falei para vocês, e verifique se esse código é um exame, é uma ultrassom, né, que é um exame, é uma terapia, é um atendimento clínico. Então, tem que tudo estar casado. Não adianta ficar ali olhando para o problema e querendo xingar o XML, querendo xingar o sistema. Não é incomum as pessoas chegarem para mim e falar: ah, mas meu sistema é muito ruim. Primeiro, cabe a você, profissional de contas médicas, ajudar o pessoal do sistema a alimentar esse sistema. O sistema é de pessoas, tá? O sistema é alimentado por pessoas, é manuseado por pessoas e parametrizar isso. Então veio esse erro, né? Do 1801, 1824. Ah, eu lancei o procedimento errado, então não é esse código, então pode ser outro código. Dá uma olhadinha, né? Se o que você está lançando, você está contratado para isso, se está dentro do seu sistema, se está no sistema da operadora, né? Então tem que estar de todos os lados, tá? Também tem erro no elemento CPF, não é um valor válido para o tipo. Código do CPF informado incorretamente. E que é isso? É o código do prestador, do médico prestador. Veja se esse CPF está correto,
Se você pôs tracinho, eu já vi muito esse erro, é um erro com a historinha do tracinho, tá? Erro 02 não é um valor válido, setor tipo de tabela, né? Isso é o quê? É a versão. E o que é isso, Nara? Você lançou um código que é, por exemplo, da tabela AMB. A AMB não tem um código que comunica com a ANS. Você tem que transformar o código AMB em código TUS, tá? Isso também acontece muito e muitas vezes é a versão do seu XML que não está correta, tá? Mas quando vem esse erro 1824, ele tem a ver com o código do procedimento, com o procedimento em si, né? Erro tipo de tabela 06. Quem é a tabela 06? É a CBHPM. Mas eu vou pôr o código da CBHPM ou eu vou pôr o código TUS? O código TUS é a tabela 22, certo? E aí eu vou substituir isso. Lembra da história da tabela de domínio? Então, estamos aqui com ela de novo, né? Outro erro é o erro CBOS não válida, né? Primeiro, não tem tracinho, né? E às vezes a CBOS, como ela tem aqueles dois últimos dígitozinhos, igual de dinheiro, muitas operadoras, principalmente as ligadas ao governo, elas precisam de um pontinho e os outros dois dígitos, tá? Tenta, né? Eu sei que é um trabalhão, que é desfazer a fatura, abrir a fatura, e colocar. Mas o que, que vai acontecer? Vai dar erro em todas as guias, né? Então, foi uma coisa que aconteceu em todas as guias, tem a ver com a digitação. Não, só aconteceu em uma guia, tá? É simples, né, gente? É ver só a diferença de um CBOS para o outro, né? Que, de novo, ó, da carteira, que pode acontecer pelo número de dígitos, né? Da carteira. Essa aqui, no caso, é uma operadora que trabalha com MATMED, onde o MATMED é com 8 dígitos no código. Então, se você trabalha com Simpro, Brasíndice, às vezes você não tem os 8 dígitos. Na área, aí, o que eu faço? Coloque zero à esquerda. Mas tem um site que chama tus.com.br, que você vai lá, procura a tabela 16, que é de material e medicamento, bota o nome do material, que ele te dá o código TUS para isso, tá? Para aquele material ou para aquele medicamento. Mas tá aqui, ó, como que eu faço caso eu receba esse tipo de erro 1831, né? Ah, tem um outro erro aqui também, ó. Erro elemento do código prestador na operadora, não é um valor válido. Então, verifica se você não pôs barra lá no CNPJ, se você não pôs tracinho, tá? Porque não põe. Né? Erro no elemento cabeçalho, importante informar o software gerador. Isso aqui, gente, tem a ver com a versão. Tá? Então, na hora de você gerar o XML, sempre o seu sistema, se você faz no seu sistema próprio, tem lá várias versões para você escolher. Escolha a versão que aquela operadora está recebendo. Eles estão sempre atualizando as versões, né? A identificação do prestador executante, que vem erro também. Outro erro, o que você vai fazer? Você vai ver se o número do prestador é esse mesmo, se o CPF está certo, se
o CRM está certo, se a CBOS está certa. Taxa inválida ou não autorizada. Que é isso, gente? Você está cobrando uma taxa que muitas vezes é devida, mas ela não foi contratada. Não, ela foi contratada, está aqui no contrato, eu fiz o aditivo semana passada. Muitas vezes, esse aditivo ainda não foi cadastrado lá na operadora, né? Então, quando o XML passa para ser aprovado, ele diz: não reconhece. Você tem que entrar em contato com a operadora e mostrar isso, mas você tem que ter isso, né? 5002 é uma questão de versão do XML, né? E o 5006 é o número de registro da ANS informado no arquivo, não corresponde ao dessa operadora. Então, o que é isso? É aquela situação que eu falei. Existe uma operadora e vários planos. E às vezes existe uma operadora dentro de uma mantenedora. Esse erro aqui acontece muito com essa situação de operadora dentro de uma mantenedora. Então, eu tenho ali uma guia da MedService, por exemplo, eu estou enviando com o faturamento da Bradesco. E aí ele vai me dar esse erro aqui, porque não é por aqui, é pela MedService. Assim como a Dix, pela Mil. Assim como agora o Bradesco tem a Bradesco Operadora e a Bradesco Seguradora, que também vai dar esse erro, né? Bom, o que eu ia dizer? A minha aluna chegou para mim sexta-feira, né? Bem dia de fechamento. Nara, você conhece esse erro? Erro de sequencial no número da guia. Conheço. É um erro realmente no número da guia, que a guia está errada de número, edita essa guia e coloca outro número nela. Só que ela fez isso e continuou dando erro. E aí, então, o que é? Aí hoje eu estudando, gente, que é? Talvez a gente faça até uma aula, né, do básico, que é o preenchimento da guia TIS. O que aconteceu? Com essas duas guias que deu erro, ela estava colocando junto dessas guias a guia de outras despesas. Algum problema? Não, nenhum problema. Mas o que tinha que ter? Nessa guia de SADT, como é de uma cirurgia, ela tem que vir com a guia secundária, aquela guia de autorização, certo? Tem que vir nessa guia SADT. E aí, essa guia SADT é que gerou essas outras despesas. Então, eu tinha que ter na guia SADT o número da guia que autorizou, mais o número da guia SADT. Então, eu tinha que ter uma numeração de guia de referência para poder ter esses medicamentos que também, esse gasto, que também foi autorizado lá naquela guia referência. Por isso que deu erro de sequencial, porque não era essa a sequência não era da guia SADT para a guia de outras despesas, era da guia de autorização para a guia SADT, da SADT para a guia de despesas. Então, tem essa questão aí, que é no preenchimento de guia, e que tem esse erro também de sequencial, que a gente tem que entender como que funciona. O site do Matimed, você falou. Ah, Márcia, é www.tus.com.br, mas depois posso até te mandar no direct. Aí lá do ladinho você escolhe 16, né? Que é o MatMed. Você pode pôr o número que você tem, ou você pode pôr o nome do material, que ele te dá o código TUS, tá? E aí sim você usa esse código para cobrar esse material ou esse medicamento, porque senão vai dar inconsistência no XML, certo? Deixa eu voltar aqui para vocês.
Como eu volto aqui, Vi? Voltar minha cara. Então, gente, o que que a gente percebe, né? É que tem uma legislação, é obrigado a fazer essa comunicação entre a ANS operadora, prestadora operadora e a ANS através dessa linguagem. Por quê? Porque eles decidiram e estudaram, e realmente é verdade, é uma linguagem que capacita colocar todas as informações e colocar particularidades. Então, tanto as operadoras como os prestadores, eles alimentam seus sistemas conforme as particularidades do contrato, certo? E quando você gera o XML, o que é gerar o XML? Nada mais é do que salvar todas as informações que vocês deram nesse formato que é essa extensão do XML, certo? Essa extensão, ela é simples. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de olhar linha por linha para entender a consistência. Agora que vai umas dicas de quem, né, tá aí na estrada há muito tempo. Gente, primeiro, eu tenho percebido que a maioria de vocês deixa o fechamento do faturamento para a primeira semana do mês. Por quê? Porque a maioria dos contratos é para entregar as faturas dia 5, dia 10, não é? Pois é, é um dia ruim, né? O certo é a gente fazer o fechamento fim do mês. A gente faz o fechamento na última semana do mês, né? Por quê? Porque eu já deixo tudo fechado. Tem algumas operadoras que eu não posso exportar o XML, gerar um protocolo, se não der a virada do mês. Mas eu já gerei o XML dela, né? Eu já estou ali super engatilhada. E outras não tem problema. Aí eu exporto na primeira semana, certo? Nara, no dia do fechamento, eu tenho que entregar esse fechamento hoje, amanhã, e duas guias aqui deram problema e eu não estou conseguindo resolver. O que é que eu faço? Gente, sabe o que, que tem prioridade no faturamento na hora do fechamento? Aquilo que deu certo. Entendeu? Aquilo que deu certo é o que tem prioridade. Então, você está ali na frente, você é o responsável, você vai tomar decisões. Então, o que, que você vai fazer? Deu problema em duas guias, você vai retirar essas duas guias da fatura, vai passar a fatura que não deu problema, vai salvar ela, vai passar tudo que deu certo, deu tempo, você vai tratar essas duas guias que deram problema, ou essa uma guia que deu problema, e você vai ver que com essa tabelinha que eu enviei para vocês, vocês têm a total condição de tratar problemas que ocorrem frequentemente, tá? Então, vamos pôr isso na cabeça, que a prioridade no faturamento, claro, são as guias de maior valor, e depois disso, depois dessa régua, as guias que deram certo. Porque eu já vi faturas imensas ficarem perdidas, que o povo fica ali com aquilo que nem batata quente na mão, né? Ah, mas essa guia que deu problema, e às vezes aquela guia que deu problema era uma guia de R$ 80 e ficou toda uma fatura parada, né? R$ 10.000, R$ 5.000 por causa daquela guia. Então, vale a pena você abrir a sua fatura, tirar aquela guia que deu problema, mandar as que não deram problema
envia, empacota, se for o caso, depois olha para aquela guia, se for o caso, gera uma fatura, nem que seja só com aquela guia. Qual o problema, né? Não pode, é perder, tá? Então essa é, assim, uma dica de experiência que eu tenho e que eu sempre conduzi minha equipe nesse sentido. E eles ficavam até tranquilos, porque quando dava problema, em vez de ficar louco ali olhando para aquele XML para achar o problema, falar: "Ah, foi a guia 325, vamos tirar a guia 325, certo? E vamos mandar. E depois nós vamos resolver o problema da guia 325. Isso chama gestão, ok? Então, uma das coisas do faturamento é isso. Outra dica que eu quero dar é assim: ah, porque o meu sistema não vê. Ah, porque o meu sistema é ruim. Ah, porque o meu sistema. Gente, assim, primeira frase: não deixe de fazer o que você pode fazer por causa de questões do que você não pode fazer, tá? Então, primeira coisa. Então, primeira coisa é fazer tudo que você pode fazer. Depois, qual é o dia de você chegar no sistema, chegar nas pessoas que alimentam esse sistema, que não tem nenhum conhecimento de faturamento, e falar: olha, eu preciso que você parametrize isso aqui. Eu preciso que nesse convênio você só deixa digitar até 13 dígitos na carteirinha. Eu preciso que a gente coloque essa tabela aqui, depara, que junto com esse código aqui, por exemplo, não se cobra, né, a consulta do ortopedista junto com o tratamento conservador, que é uma redução incruenta, é um ou o outro, né? A primeira. Então, eu preciso que junto desse código você não aceite esse outro código aqui. Então, é você, faturista, profissional de contas médicas, é que vai dando a orientação para a pessoa do sistema e parametrizando esse sistema, né? Eu preciso que todas as vezes que for pedir uma autorização para essa determinada cirurgia, já peça junto com esses gastos aqui. Tudo, para quem entende de sistema, tudo é possível fazer, tá? Então, assim, mas o dia de fazer isso não é o dia do fechamento, né? Não é esse dia, ok? Então, fiquem atentos a isso, façam a gestão do seu faturamento e tenham isso em mente. Então, o que é que eu faço? Ah, do SADT do outro. Depois, se você tem um bom pré-faturamento, maravilhoso, que ele vai olhar no sistema, vai olhar se tudo já está certo, né? Eu, por exemplo, eu defendo muito o pré-faturamento. Então, ele vai olhar tudo que tem que olhar, fazer aquele checklist e tal. Mesmo assim, deu problema, gente, deu problema, não é o XML que é o diabo, né? Não é o sistema que é horrível. Houve alguma inconsistência, alguma congruência. E às vezes é uma coisa boba, tá? Então, assim, para você ficar mais tranquilo, gerindo realmente o seu serviço, faça as prioridades, mande primeiro aquilo que está certo, tá bom? Vai dar tudo certo, né? Aí vocês pegam essa tabelinha que eu enviei aí para vocês, dos códigos de